Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, para ajudar vocês na sedimentação, na solidificação do conhecimento passado às outras aulas, eu passei para vocês um questionário que foi inserido lá no portal da instituição e hoje vou fazer a resolução dessas questões, vou resolver essas questões juntamente com vocês para que vocês entendam aquilo que errou, aquilo que acertou, Tudo bem? Ajudando vocês aí, vamos lá. Então a questão número 1 traz o seguinte: Rodrigo deixou de cumprir sua parte em obrigação de fazer, firmado com Vinícius, para assegurar seu direito. Vinícius ajuizou a ação em desfavor de Rodrigo. Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. Caso verifique que o valor da causa apontado por Vinícius em sua petição inicial não corresponde ao montante referente à demanda, o juiz poderá realizar a correção desse valor. Esta afirmativa está correta? Explique e fundamente. Pessoal, esta alternativa está correta sim. Por quê? Porque o juiz poderá, tudo bem, nos termos do artigo 292, parágrafo 3º, corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, tudo bem? Então ele poderá de ofício sim realizar o devido conhecimento dessa matéria. Outro sim, cumpre ressaltar que a incorreção do valor da causa também estará inserida lá no artigo 337, as causas preliminares, e o artigo 337, lá nos seus parágrafos, estabelece que o juiz poderá conhecer de ofício destas matérias, exceto em duas situações. Com relação à convenção de arbitragem, ele não pode conhecer de ofício, e com relação à incompetência relativa. Tá? Era essa a palavra que eu queria lembrar, e aí por isso deu esse atrapalho. Mas então essa alternativa está correta nos termos do artigo 292, parágrafo 3º, e bem como lá nos termos do artigo 337, o parágrafo 3º ou 4º, salvo o melhor juízo. Questão 2. Rodrigo deixou de cumprir sua parte em obrigação de fazer, firmada com Vinícius, para assegurar seu direito. Vinícius ajuizou a ação em desfavor de Rodrigo. Considerando a situação hipotética, julgue o item subsequente. Então, o caso é o mesmo, O que muda é o que nós vamos fazer a leitura agora. Não poderá ser feita a citação de Rodrigo caso seu pai tenha falecido 30 dias antes do ajuizamento da referida ação. Esta alternativa está correta? Explique e fundamente. Pessoal, e aí então nós temos que lembrar das regras lá de citação que nós vimos no processo civil 1, e esta alternativa está incorreta. Por quê? Porque o prazo tem que ser de 7 dias. Olha lá, nos termos do artigo 244, não se fará citação 2. De cônjuge, companheiro ou qualquer parente morto, consanguíneo afim, em linha reta ou em linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Neste caso, já tinha se passado 30 dias. Então, não há problema algum, essa citação está correta, E esta alternativa, essa afirmação está incorreta, Porque ele fala que não poderá ser feito. Poderá sim ser feito, haja vista que já se passaram mais de 7 dias. Questão 3. Nos termos do processo civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação e prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, mediante pedido expresso do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las. Esta afirmativa está correta? Explique e fundamente. Pessoal, estamos diante de uma situação de pedido implícito. Então, não é necessário que o pedido seja expresso pelo autor. Ainda que não seja expresso, o juiz irá sim conhecer, nos termos do artigo 323. Olha lá o que o artigo nos fala. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação e prestação sucessivas, estas serão incluídas no pedido independentemente de declaração expressa do autor. Tá? Nós estudamos isso no início do semestre. São aquelas situações em juros, correção monetária, honorários advocatícios e parcelas que vencerem no curso da demanda. Exemplo, professor, uma ação que se discute alimentos, uma ação de cobrança de alimentos. O réu devia 3 alimentos, 3 meses, mas no curso do processo venceram outras 3.
Significa que, quando ele realizar o cumprimento da obrigação do pagamento, ele deverá realizar o pagamento das 6 parcelas. Ah, professor, mas o autor não pediu isso na inicial. Pouco importa, tá? O fato delas vencerem no curso do processo significa que elas são prestações sucessivas e serão incluídas mesmo que o autor não tenha feito o pedido expresso, tá? Nos termos do artigo 323. Questão número 4. Jorge, devidamente citado em ação movida por Márcio, e pretende alegar incompetência territorial, impugnar o valor da causa e apresentar reconvenção. Beleza, pode, sem problema algum. Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente a respeito do valor da causa, jurisdição e procedência liminar do pedido. Tanto a incompetência territorial quanto o valor da causa deverão ser alegados como preliminares da contestação. Esta afirmativa está correta? Explique e fundamento. Está corretíssima esta afirmação. Por quê? Porque o artigo 337 estabelece que, como preliminar, o réu deverá alegar as situações ali constantes, né? E ali nós temos que o inciso 2 alega-se a incompetência absoluta e relativa. Nesse caso, a incompetência territorial é uma incompetência relativa, exceto lá na situação do artigo 47, né? Que trata-se sobre bens imóveis, e este é estudado pela doutrina como uma incompetência absoluta. Tá? Inclusive o juiz poderá conhecer de ofício. Tá? E 3, incorreção do valor da causa. E nós já vimos que incorreção do valor da causa o juiz também poderá conhecer de ofício, né? Mas sim, é uma matéria que deverá ser arguida pelo réu em sede de preliminar na sua contestação. Então a afirmativa está correta, está aí a fundamentação legal. Questão número 5. Em 29 de março de 2019, uma sexta-feira, iniciou-se o prazo para que uma autarquia apresentasse contestação em sua petição inicial, a uma petição inicial de natureza civil, em procedimento ordinário, distribuída em uma das varas federais de uma comarca no estado do Mato Grosso do Sul, não tendo ocorrido nenhum feriado até a data final para o protocolo da contestação. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item relativo à comunicação em prazos processuais, né, contestação. O último dia para o protocolo tempestivo da contestação era de 10 de maio de 2019, uma sexta-feira. Esta afirmativa está correta? Explique e fundamento. Bom, para saber isso, pessoal, vocês teriam que saber primeiro, em se tratando de uma autarquia, né, nós sabemos que todos os membros das autarquias, né, dos entes federativos, estados, município, Distrito Federal, União, né, bem como as suas autarquias, possuem o prazo em dobro. Então, o prazo para contestar é 15 dias, em dobro, então o prazo correto é de 30 dias. Nós temos que lembrar também que todos os prazos correm em dias úteis, excluindo o dia do início e computando o dia do final. Tá? Então, se nós pegássemos um calendário e fizéssemos essa contagem, nós iríamos verificar que sim, que essa alternativa está correta, né? Está aí a fundamentação, artigo 183, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, autarquias e fundações, prazo em dobro. Então, está correta sim a alternativa, a questão número 5, né? Essa afirmativa está correta com essa fundamentação que acabamos de falar. Questão 6. Com base no processo civil, julgue o item seguinte. Nas hipóteses em que a ilegitimidade seja arguida em sede de contestação, legal, deverá ser arguida, né? Exige-se sempre que, tiver conhecimento, o réu indique o sujeito passivo da relação jurídica discutida em juízo, sob pena de ser condenado aos pagamentos das despesas processuais em de indenização ao autor pelos prejuízos que tiver. Esta alternativa está correta? Explique e fundamente. Pessoal, está correta sim. O artigo 339 do CPC estabelece, olha lá, quando o réu alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com essas despesas. Tá? Então, o réu, ele alega a sua ilegitimidade, mas ele tem o dever de realizar a indicação, ele tem que apontar o dedo. Não é, essa ação não é comigo, essa ação deveria ser com fulano de tal, com a empresa tal. Então, ele tem que sempre, que ele tiver conhecimento, óbvio, indicar quem é o sujeito correto que deverá comparecer a este processo.
Inclusive, nessas situações, o autor terá que arcar com as custas, né, e com os honorários de sucumbência desse réu, tá? Que será de 3 a 5%, que nós já vimos também. Próxima questão, 7. Túlio, cidadão idoso. Lembrando que o cidadão idoso tem tramitação preferencial, né, artigo 1048, 1042 CPC, depois dá uma olhadinha lá. Natural de Aracaju, Sergipe, e domiciliado em São Paulo, caminhava na calçada em frente a um domicílio em sua cidade natal, quando na janela de um apartamento caiu uma garrafa de refrigerante cheia, que lhe atingiu o ombro e provocou uma fratura de sua clavícula e de seu braço. Em razão do incidente, Túlio permanece por 2 meses com o membro imobilizado, o que impossibilitou seu retorno a São Paulo para trabalhar. Olha, lucro cessante, né? Por essas razões, Túlio decidiu ajuizar uma ação de indenização por danos materiais. Apesar da tentativa, ele não descobriu de qual apartamento caiu ou foi lançada a garrafa. Tá? Considerando essa situação hipotética, julgue o item que segue. Eventual impugnação do réu relativa à competência do foro no qual a ação foi ajuizada deverá ser manejada por exceção de incompetência em petição apartada dos autos, em apenso. Essa afirmativa está correta? Explique e fundamente. Pessoal, pelo novo CPC, toda e qualquer exceção de incompetência, seja ela absoluta ou seja ela relativa, deverá, nesse caso seria uma incompetência relativa, deverá ser arguida dentro da contestação, tudo bem? Como preliminar do mérito, tá? Nos termos do artigo 337. Então, esta afirmativa está incorreta, ela não deverá ser manejada em petição apartada, em petição incidental aos autos principais. Ela deverá ser arguida dentro da contestação, nos termos do artigo 337. Então, está incorreta esta afirmativa. E, por fim, última questão, 8. A respeito das regras do processo civil, acerca da resposta do réu, julguem o que segue, né? O réu... já coloquei a resposta aqui, né? Mas tá bom, vamos lá. O réu não deve contestar tempestivamente os fatos a ele imputados pelo autor na inicial. Será considerado revel e referidos atos serão presumidos verdadeiros, ainda que o litígio verse sobre direitos indisponíveis. Bom, a resposta já estava aí, né? Está incorreta esta afirmativa, por quê? Porque por mais que ele não tenha apresentado contestação, aplicando-se aí os efeitos da revelia, né? Nos termos do artigo 344, entretanto, o artigo 345 estabelece que essa revelia não produzirá efeitos em determinadas situações. Primeiro, havendo pluralidade de réus, algum deles contestará a ação. Então, havendo essa contestação, esta poderá ser aproveitada aos demais réus, tudo bem? Naquilo que lhe compete, né? Aquilo que realmente lhe for comum. 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Ah, professor, como assim direitos indisponíveis? Sim, direitos que versem, por exemplo, sobre a guarda de um menor. Ainda que o réu nada argumente ou o réu perca o prazo para contestar, em se tratando da guarda de um menor, o juiz não poderá conhecer de ofício, né? Não poderá conhecer de todos os fatos, presumindo verdadeiro tudo aquilo que o autor disse na sua inicial. Tá? Por versar sobre direito indisponível, o juiz vai ter que designar uma equipe multidisciplinar para verificar a questão da guarda do menor, para verificar a questão de onde ele convive, qual é a sua manutenção, quais são as condições de sua manutenção. Tá? Ele possivelmente vai determinar que a assistente social se dirija até o imóvel para saber e averiguar quais são as condições deste menor. Tá? Então não poderá simplesmente deduzir que tudo aquilo que o autor disse é verdade. Tá? Então será afastado os efeitos da rebelião. 3. Quando a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato. Né? O autor diz que ele é proprietário do imóvel, mas ele não junta documentos que comprovem isso. Ele não junta, por exemplo, qual é o documento hoje que faz prova de propriedade de imóvel? Escritura pública. Ele não anexa a escritura pública, ele não faz prova daquilo que ele está alegando. Então, por mais que o réu tenha sido presumido verdadeiros fatos alegados, tenha se aplicado a ele os efeitos da revelia, serão afastados em razão do autor não ter feito prova do seu ato. Né? E por fim, 4. As alegações de fatos formulados pelo autor forem inverossímeis, né, mentirosos, faltar com a verdade, ou estiverem em contradição com as provas que ele mesmo trouxe aos autos. Então, ocorrendo situações como essa, o juiz também irá
afastar os efeitos da revelia. Então esta afirmativa está incorreta. Meus amigos, é isso que eu preparei para vocês. Muito obrigado. No decorrer da semana seguinte, vou gravar mais aulas e possível que nós também faremos aí uma aula online aí ao vivo com todos, tá bom? Obrigado, abraço a todos, bons estudos.